Ah, você já começou a gravar? Oi. Eu achei que você não ia começar, não. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Ah, agora que eu vi que é você. Oi, Gorfinho, tudo bom? Tudo bem, Johnny. Eu não tô acostumado a ver seu nome em nome. É ruim isso, né? Sim, a maioria das pessoas só me conhece como Gorfinho, então não tem problema não. Eu até estranho quando me chamam de João também, sabia? Até estranho, eu acho que tem alguma coisa errada quando alguém fala, ah, João, sei lá o quê, porque eu já tô muito acostumado com o apelido, então. Oi. Seu microfone acho que tá desligado. Pronto, você que é o João Vitor. Isso, eu sou coordenador geral do GEL. Prazer, João Vitor. Prazer. Ai, que bonita essa camisa, adorei. Olha, a gente tá com estampas hoje, combinando. Verdade. A gente vai esperar dar mais ou menos umas 4h10 pro pessoal ir chegando, tudo bem? Tá joia. E me fala uma coisa, até que horário que vai? 5h30 ou 6 horas? O horário que você puder. A Tá gente... bom. Não, por mim, tudo bem. Só para saber, eu preparei aqui e eu acho que, enfim, vai uns 40 minutos, né? 45 minutos por aí. Aí dá tempo de fazer perguntas, né? Se alguém quiser fazer e tal, debater. Isso. E Beleza. Não, geralmente a gente faz isso mesmo. A gente abre para debate no final da palestra e o pessoal geralmente se engaja bastante. que bom. E foi tão corrido esses últimos tempos, porque eu cheguei no Brasil sábado à noite, Nossa, me mudei de Abu Dhabi, eu estava morando no Oriente Médio, que mas chique. foi uma bela experiência lá. Que país que você tá? Eu estava em Abu Dhabi. Abu Abu Dhabi é Dhabi. a cidade, né? Os Emirados Árabes, o país. Nossa. Eu inclusive, a gente tem vários grupos de extensão na Unesp, né? E um deles estuda justamente conflitos internacionais. E eu tava com o Emirados Árabes, é nos meus países. Olha, que bacana. Aí, se você quiser, eu não sei se de repente você quiser, eu posso falar um pouquinho da experiência. Me formei em Direito, fiz uma especialização na Unesp de Franca, fiz mestrado e doutorado na São Francisco nessa área de Direito Internacional, e aí participei de um programa de formação na Missão do Brasil em Genebra, né? E Uhum. depois fiz um programa de pesquisa na própria OMC, na Organização Mundial do Comércio, em 2011. Então foi maravilhosa a experiência, escrevi minha tese lá. Depois voltei para o Brasil, trabalhei na FGV. E aí em 2014 eu voltei para Genebra para fazer um pós-doutorado na área de comércio internacional no Graduate Institute. E aí fiquei 2014, 2015, depois de 2016 eu me casei, continuei o pós-doutorado, mas aí morei 2 anos em Viena e depois agora 3 anos nos Emirados Árabes. Nossa, que currículo, hein? Meu Deus. Fiquei trabalhando assim em todos os lugares que eu assim acabei tendo oportunidade de morar. Eu fiz visiting scholar nas universidades, né? E também trabalho como consultora na área de comércio internacional. Então é isso. Nossa, acho que o pessoal vai adorar, porque esse ano a gente buscou trazer realmente profissionais da área que tivessem uma experiência, porque a gente não tem contato, principalmente com as organizações internacionais da nossa formação aqui na Unesp, né? A gente não tem Entendi. matéria, então justamente o grupo é para suprir essa necessidade, né, que a gente tem. Não, o que vocês precisarem, eu estou bem à disposição, tá?
Agora, enfim, com esse trabalho online também, de repente se você quiser combinar outros horários para a gente falar de outros temas, também estou bem à disposição. Ai, que maravilhoso. Tá? É triste porque a nossa gestão já está acabando agora, nos próximos meses, mas a gente sempre acaba ficando dentro, assim, sabe? Ajudando o pessoal a tocar, o grupo. Mas eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa legal mesmo. Você entrou em contato, acho que foi com a Amanda, não foi? Não sei, foi a Amanda que entrou em contato comigo. Eu queria saber quem falou de mim para ela, você sabe? Ela tá aqui, Amanda, você tá escutando a É gente? a Amanda. Oi, professora, tudo Oi, bem? Tá Amanda. conseguindo me escutar? Oh, prazer, a gente conversou por mensagem, né? Muito prazer. Eu não vou conseguir mostrar minha câmera, que eu tô com um problema no meu computador, mas eu te achei, na verdade, no Lattes, sabia? Eu fui procurando, procurando, Tá bom. aí eu achei, assim, o seu, falei, gente, é perfeito para falar sobre o que a gente precisa aqui, vai ser muito legal. Que bom, fico feliz. Estou à disposição para, enfim, o que vocês precisarem. Não, e eu agradeço muito, assim, a sua disponibilidade a participar, sabia? Porque vale muito pra gente, muito, muito mesmo. Fico feliz de poder contribuir. E vocês me deram uma agenda extensa pra caramba, né? Eu procurei aqui pincelar os principais, contextualizar e trazer os principais acontecimentos, mas mesmo assim tá extenso. Eu sei. Não, não tem problema nenhum. A gente geralmente deixa aberto para o palestrante ter essa, como é que fala, liberdade de realmente falar das É próprias lógico, experiências. é lógico que vocês vão perceber que eu vou falar bastante de OMC, porque é minha área de Nossa, perfeito, principal imersão, né? perfeito. Mas eu também vou falar de guerras comerciais, que mais? De solução de controvérsias, de nova ordem econômica internacional. Há vários temas que foram agendados. Eu acho que o pessoal realmente, pelo grupo ter esse foco, então vai gostar de saber dessa experiência mais assim, tudo mais. Então, Vou falar de OCDE também. uh, Separei bastante coisa para falar. perfeito. Vamos ver como é que o pessoal vai chegando. A gente está fazendo uma divulgação diferente nessas últimas semanas. A gente está gravando a reunião, acho que você já viu também. Não sei se tem problema, você já foi avisada, né? Eu vi que apareceu uma mensagem, para falar a verdade, aqui falando da gravação. A gente grava porque o grupo ele funciona presencialmente, né? E a gente tem membros que não conseguem participar da reunião, a gente não queria deixar eles de fora e a gente está disponibilizando os vídeos. Tá ótimo. Deixa eu só tomar uma água, já volto. Então, professora, a gente vai esperar mais um pouquinho, que geralmente é assim mesmo, viu? Tem bastante gente, Não, tranquilo. mas o pessoal vai chegando mesmo assim. Mas aí, se você precisa aumentar um pouco o seu tempo, não tem problema nenhum também. Tá bom.
Pronto, voltei. Ô, professor, não sei se você comentou com o Johnny, mas você vai compartilhar como que foi em Genebra a sua experiência com a gente? Sim, eu posso falar um pouquinho, se vocês quiserem. Ah, se você quiser, acho que tem mais ou menos 30 pessoas. Se quiser começar a dar uma comentadinha, acho que ia ser legal para o pessoal, enquanto o resto entra. Tá bom. Você começa a me apresentar ou já começa a falar? Como você prefere? Ah, se quiser, só... Pode falar, Johnny. Não, a gente geralmente espera o pessoal chegar, né, para te apresentar, mas vai esperar mais uns 7 minutinhos, pode ser? Tá Claro. bom. Vocês têm Instagram? Tem, a gente tem, sim. Eu achei que eu tinha te mandado, sabia? Não, acho que não. Eu coloquei até aqui hoje de manhã no meu Instagram. Eu vou copiar vocês, então. Qual é o endereço? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou mandar aqui no chat. Tá. É @geonesp. Aí tá aí, tá na cena do documento. Bom, já vou acrescentar aqui. Geonesp. Tá. Já abri aqui. Coloquei no LinkedIn e no Instagram Ah, você tá no LinkedIn também? também. Se quiser compartilhar com a gente, Claro, seria ótimo. vou colocar aqui, tá? Eu acho que, bom, colocando o endereço de vocês já compartilho, né? Não, que é bom. Assim, o Gel a gente não tá no LinkedIn ainda, Ah, é? mas... então, ainda não. Mas a gente pretende, né, a partir daqui, que o grupo ele já faz ele já tem um tempo dentro da Unesp, né? Uhum. E como o Johnny falou, a nossa gestão dura 1 ano e ela tá acabando agora, né? Aí o próximo pessoal que vai pegar também seria ótimo se eles pudessem manter os contatos assim com pessoas igual você, sabe? Que tem essa disponibilidade de ajudar a gente, tudo À mais. disposição, gosto bastante de participar desses trabalhos, assim. Sempre participei de grupos de pesquisa, grupos de estudo, então Sim, sim. gosto bastante. Aí, como eu falei, a gente agradece, sabe? Porque o GEL, ele é justamente isso, sabe? Ele cumpre um papel que a nossa grade não prevê, assim, e pra gente essa área de pesquisa é fenomenal, sabe? Eu gosto muito. E ainda mais agora, né, com a pandemia, eu acho que facilita bastante, né, essa colaboração de pessoas de fora, e acaba sempre enriquecendo, né, o debate. Não, é ótimo mesmo. A gente poder sempre tirar o melhor da situação, né? Porque Pois é. a situação é complicada, né? Facilita, sim, porque a gente pode colaborar, participar e de qualquer lugar, né? Eu estava longe, mas agora estou aqui e, de qualquer maneira, é possível colaborar, é possível participar das discussões. É bem... Você estava de mudança, né? Veio bem essa mudança? Tudo certo? Deu tudo certo, eu cheguei, quer dizer, eu não cheguei em casa ainda, estou no meio do caminho, eu estou chegando, amanhã eu chego em Brasília. Cheguei sábado, eu e meu marido, a gente chegou em São Paulo, ele foi para Brasília, já assumi o trabalho, eu vim para o interior para encontrar minha família, que também fazia mais de 1 ano e meio que eu não encontrava,
Fiquei essa semaninha aqui com eles para organizar uma série de coisas e estou indo amanhã para Brasília, então aí que eu vou chegar em casa. Que legal. Em que cidade que você tá? Eu estou em São José do Rio Preto hoje. Ah, sim, conheço. Nossa, deve ter sido cansativo, né? Foi bastante, mas como a gente fez devagar, né? Cada etapa. Foi mais complicada todo o processo de mudança, né? Mas, enfim, a viagem foi até tranquila. Ah, eu imagino mesmo. Eu sou de São Paulo, né? E a Unesp lá que a gente faz é em Marília. Então são 6, 7 horas de viagem de ônibus. Toda vez que eu vou é um martírio, assim, sabe? Imagino, eu morei 17 anos em São Paulo, né? Fiz toda a minha formação lá e eu fiz uma especialização na Unesp de Franca, então também viajava. No começo, o primeiro ano de São Paulo foi 2001. Eu ia todo final de semana para Franca também. Nossa, gente. Não é tão longo, quer dizer, são 4 horas, né? Então, eu tô agora no segundo ano, né? Aí quando eu tava no primeiro, eu voltava a cada 15 dias para São Paulo. Mas eu chegava assim, segunda-feira, só o caco. Imagino. Nossa, puxado. Vamos começar, pessoal? Acho que a gente já está esperando, tô animado, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Para quem não me conhece, sou o João, ou Johnny. Eu sou o atual coordenador geral do GEL, e hoje a gente vai falar para vocês do Congresso Internacional. Falar um pouco sobre desenvolvimento, estabilidade econômica mundial, protecionismo, guerras comerciais, sanções e principalmente o papel da OMC. A nossa palestrante do dia, agradeço aqui de primeira mão por você ter aceitado o nosso convite, é a doutora Luciana de Oliveira. Ela é advogada, doutora em Direito e Comércio Internacional, mestra, doutora e pós-doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Ela foi pesquisadora sênior no Departamento de Comércio Global e Investimento na Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Ela integrou o Programa de Formação em Comércio Internacional da Missão Permanente do Brasil junto à OMC, que é maravilhoso, e outras organizações internacionais, em Genebra, e o Programa de Pesquisa para Doutorandos da OMC, ambos em Genebra. Ela publicou já livros, capítulos e artigos no Brasil e no exterior, e esse currículo maravilhoso me deixa até sem saber o que falar melhor, então, muito obrigado à nossa gestão desse ano também por ter conseguido fazer esse dia possível, e muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite. O espaço é seu. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Fiquei muito, muito contente e honrada, né, em participar desse debate, em poder de alguma maneira contribuir. A agenda é bem extensa, então eu procurei contextualizar um pouquinho da nova ordem econômica internacional e dar uma pincelada nas principais atualidades de cada um dos temas. E também, no final, deixar um espaço para a gente poder debater e vocês poderem fazer perguntas, enfim, o que eu puder colaborar para enriquecer o debate. Queria agradecer muito a Amanda Mota, que me fez o convite inicialmente, João Vitor Soares, pela coordenação dos trabalhos. Eu não sei, vocês gostariam que eu falasse algo sobre a trajetória de profissional antes da gente começar a tratar do tema? Ou vocês querem que eu já entre direto no assunto? Pode ser do jeito que você preferir. Eu acho que o pessoal acabaria perguntando isso de qualquer jeito, então, na ordem que você preferir. Tá, eu vou então falar rapidamente. Eu me formei em Direito, né, e quis seguir a área de Direito Internacional. Comecei a fazer uma especialização na Unesp em 2000 e 2001, fiz em Franca, sobre contratos internacionais do direito internacional privado, e nesse momento eu já estava em São Paulo trabalhando no escritório na área de contratos internacionais. Em 2003 eu ingressei no mestrado na área de direito internacional e depois tive a oportunidade de publicar meu livro, tive uma bolsa de pesquisa da FAPESP, publiquei, escrevi sobre os subsídios à exportação de produtos agrícolas, litígio do algodão, litígio do açúcar, né? Era o momento, o auge do litígio na OMC. Depois, em 2000
deixa eu ver, 2009, 2010 iniciei o doutorado, né, com o professor Alberto do Amaral Júnior. Fiz 3 anos também, tive bolsa da FAPESP, pude me dedicar integralmente à pesquisa, participar de grupos de estudos e também já lecionava. Em 2011, participei de um programa de formação na Missão do Brasil em Genebra e em outras organizações internacionais. Foram 4 meses de imersão, junto com o corpo diplomático e também participando das reuniões da OMC. E aí, como eu estava no último ano de doutorado, eu apliquei e fui selecionada para participar de um programa de 6 meses na OMC. Era um programa de pesquisa. Eu tive um orientador lá, um mentor, que me ajudou bastante na conclusão, na formulação dos argumentos, conclusão, atualização, enfim, da tese. Voltei e defendi em 2012 no Brasil. Aí trabalhei até 2014 como pesquisadora sênior na FGV de Economia, onde eu estou voltando agora, tá? No Centro do Comércio Global e Investimentos, com a professora Vera Torstensen. E em 2014 eu entrei no pós-doutorado, e aí foi uma co-tutela entre a São Francisco, a USP e o Graduate Institute em Genebra. E lá eu fiquei 2014 e 2015. Aí também trabalhava num escritório, Azevedo Sete, como consultora de Direito do Comércio Internacional, e morei 1 ano e meio em Genebra, depois morei 2 anos em Viena e 3 anos nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Estou voltando agora esse final de semana para o Brasil e recomeçando os trabalhos assim nesses tempos de pandemia, né? E de tantas mudanças pelas quais a gente está passando. Então, assim, estou à disposição no que vocês quiserem saber de informações, de repente, indicações, contatos, algo que eu possa colaborar para quem tiver interesse em seguir essa área, que é uma área apaixonante. Eu sou, assim, completamente apaixonada desde a época da faculdade, já faz 20 anos que eu me formei e continuo participando, assim, em várias vertentes, né? Desde acadêmica, com pesquisa, com aulas, com consultoria em escritórios, escrevendo livros, publicando artigos e viajando pelo mundo. E é isso. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho, eu já até avisei o João Vitor que eu vou falar muito sobre a OMC, porque é o meu tema assim, de formação. Eu escrevi também no doutorado sobre a eficácia do sistema de solução de controvérsias da OMC e as medidas de retaliação, suspensão de concessões, né, e outras obrigações. Então, é uma área pela qual eu debrucei durante todo o meu processo de formação na pós-graduação. Mas vou falar de OCDE também, vou falar de guerras comerciais, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, também fiquem à vontade em fazendo, tá joia? Então, eu queria inicialmente começar com uma contextualização, dizendo que na Conferência Internacional de Bretton Woods, em 1944, na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, foram aprovados os 3 pilares iniciais da nova ordem econômica internacional. Tá? A NOEI, com o intuito de operar as relações na esfera financeira, monetária e comercial, representados respectivamente pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pela Organização Internacional do Comércio. Esses 3 pilares, idealizados pelos Estados Unidos, com apoio dos países aliados, eles alinharam a realidade econômica internacional em um caminho diverso do seguido no período anterior às 2 guerras mundiais. A nova ordem econômica internacional, ela passou desde então a reunir as relações amplamente dinâmicas em meio a novos padrões decisórios, novas estratégias de cooperação e graus de flexibilidade, novos critérios de construção do direito, da jurisprudência e novos padrões de construção da normatividade e das instituições internacionais. Oferece consigo mecanismos inéditos de resolução de conflitos, dotados de uma racionalidade própria para a implementação de suas recomendações e decisões, contudo, são mecanismos destituídos de executoriedade. Tá? Tendo em vista um momento de profundas mudanças na realidade econômica internacional,
os Estados Unidos eles buscaram, mais do que nunca, em meio ao compartilhamento bilateral do poder com a União Soviética, criar condições para fortalecer a economia e as instituições afins do bloco capitalista ocidental. Os Estados Unidos ampararam-se no princípio da reciprocidade, e o que não necessariamente refletia uma compensação equiparada por parte dos países comprometidos com os acordos e medidas liberalizantes da nova ordem econômica internacional. A ampliação das facilidades de acesso ao mercado representava o preço que os Estados Unidos se dispunham a pagar para alcançar objetivos mais amplos de construção de um sistema multilateral de comércio aberto e voltado à promoção do crescimento econômico e da estabilidade de um mundo não comunista. Ao lado do FMI e do Banco Mundial, então, como eu comentei anteriormente, a OIC, Organização Internacional do Comércio, seria a terceira coluna da arquitetura econômica internacional do pós-guerra, como um verdadeiro arcabouço de regras voltadas ao comércio internacional. Ela seria responsável pelo gerenciamento das relações comerciais e da solução de eventuais controvérsias entre os seus membros. Nesse período, os Estados Unidos eles viviam um período de profundo desequilíbrio na sua economia internacional, em suas relações econômicas, devido à experiência de 1929. Todos esses fatos, somados ao acerramento das políticas e medidas comerciais internas protecionistas, conduziram o governo norte-americano a lançar as bases para uma reestruturação das economias interna e internacional, apoiado no discurso multilateral e no livre comércio. Tá? São os pilares da nova ordem econômica internacional. O apoio ao multilateralismo, ele esteve, assim, baseado no forte desejo de evitar os erros dos anos anteriores, dos anos 30, principalmente, que levaram à quebra da Bolsa de Nova York, e na crença de que os Estados Unidos, como maior potência mundial, detinham a responsabilidade pela reconstrução de um sistema que reverteria em benefícios globais, econômicos e de segurança política. A Carta de Havana, idealizadora da Organização Internacional do Comércio, propunha uma cooperação internacional e apresentava regras contra as tão frequentes práticas comerciais anticompetitivas. No entanto, em razão da sua não ratificação pelo Senado dos Estados Unidos, a organização, a OIC, não entrou em vigor, tá? A partir das suas disposições, consistentes no capítulo 4, sobre políticas comerciais, compôs o GATT 1947, em vigor a partir de 1º de janeiro de 1948, em caráter provisório. O texto do Acordo Geral passou por algumas revisões durante as 7 rodadas de negociações internacionais, rodadas essas multilaterais. Tá? Quais são essas rodadas? A rodada Annecy, de 1949, a rodada Torquay, 1951, a rodada Kennedy, a rodada Genebra, 1956, rodada Dion, 1960 a 61, rodada Kennedy, 1964 a 67, rodada Tóquio, 1973 a 79, e, por fim, a rodada Uruguai, tá, de 1986 a 1994, que foi responsável pela estruturação e pela criação da Organização Mundial do Comércio, seu acordo constitutivo. Tá? Então, o novo texto do acordo transformou-se, o texto do GATT 47 transformou-se no GATT 1994, que integra o anexo 1 do acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio. Esse acordo, ainda falando um pouquinho mais do GATT, o acordo de 47, ele passou a compor a primeira moldura jurídica do sistema multilateral de comércio. E uma vez destituído de personalidade jurídica de direito internacional, contrariamente à OIC, tá? Ele agregou as seguintes finalidades: ser o primeiro foro multilateral de negociações e de solução de controvérsias comerciais, exercer a coordenação e supervisão da implementação de regras e políticas comerciais pelas 23 partes contratantes do acordo,
Restringir-se à regulamentação das reduções tarifárias no comércio internacional de bens, tá? Então, restrições tarifárias era o principal objetivo, redução das tarifas e liberalização comercial eram os principais objetivos do GATT 1947. Tá? Depois esses objetivos foram ampliados com a OMC e hoje a gente já observa que redução tarifária e liberalização não são os únicos objetivos. Hoje as restrições são de cunho não tarifários. Então hoje a briga é contra subsídios, contra por meio de, ou seja, qual o combate? Medidas compensatórias, medidas de salvaguardas, padrões contra padrões privados. Então são restrições não tarifárias e não só tarifas, como no caso do GATT. Além disso, o GATT promovia uma maior integração da economia mundial por meio da formação de uniões aduaneiras e zonas de livre comércio. Né? Existia um acordo, o artigo 24 do GATT, que facilitava, então, a não existência de tarifas entre esses acordos regionais, no bojo desses acordos regionais, para facilitar a livre circulação de bens e uma evolução de pessoas. Né? O acordo restringia-se a zelar pela liberalização do comércio e redução de tarifas, como eu comentei com vocês, né? E entre as suas partes contratantes, em atenção ao ideal do liberalismo econômico instaurado após a Segunda Guerra Mundial. O GATT, considerado por muitos como um simples acordo de liberalização comercial, ele se tornou, ao longo da sua vigência, uma verdadeira organização de fato, tá? E responsável por consultas, negociações e também pela ampliação das regras de comércio internacional ao longo das rodadas multilaterais de comércio que eu citei para vocês. O GATT 47, ele também reunia normas de comércio acordadas pelas partes contratantes, na busca pela liberalização do comércio, intercâmbio recíproco de acesso a mercados e redução tarifária nas trocas, em uma tentativa de auxiliar os governos a resistirem às pressões protecionistas e ao crescente desequilíbrio nas relações comerciais internacionais que marcaram o período. Durante a vigência do GATT, o mecanismo de votações e decisões baseava-se no consenso positivo, tá? Que poderia bloquear o estabelecimento de painel, adoção de relatórios emitidos e adoção de contramedidas arbitradas pelos órgãos, tá? Caso uma das partes contratantes não concordasse. Com o advento da OMC, em 1945, a regra passou a ser do consenso negativo. Então, nesse caso, ao contrário, se um dos membros acatar, tá, a decisão, concordar com a aplicação de contramedidas, concordar com a emissão de um relatório pelo órgão de apelação, pelo painel, pelo órgão de apelação, essas providências, elas deverão ser adotadas. Né? Então, a ordem mudou do GATT para a OMC. A OMC foi instituída com a assinatura do Tratado de Marrakech em 1994, entrou em vigor em 1º de janeiro de 95, a fim de aperfeiçoar a regulamentação de antigas áreas e estabelecer novos marcos teóricos ao comércio multilateral. Suas regras foram incorporadas nos anexos 1, 2, 3 e 4, né? E os antigos acordos, principalmente o GATT, passou a ser denominado GATT 1994, sendo aperfeiçoado. Novas áreas do comércio, como serviços, direito de propriedade intelectual, agricultura, investimentos e outras áreas, passaram a integrar os acordos constitutivos do acordo da OMC, em um compromisso único, single undertaking, ou seja, um Estado-membro, na medida em que aderisse à OMC, passaria obrigatoriamente a aderir a todos os acordos constitutivos, todos os acordos presentes nesse acordo constitutivo da OMC. Não poderiam escolher um único acordo, um único dispositivo, ou seja, deveriam aderir a todo o acordo constitutivo da OMC, com exceção dos acordos plurilaterais de comércio.
tá? Constantes do último anexo. Nesse caso, sim, seria possível aderir a um determinado acordo em detrimento de outro. As novas regras do sistema de solução de controvérsias, consolidados ao final da rodada Uruguai, foram incorporados ao anexo 1 e representaram um verdadeiro diferencial, né, se comparado ao GATT 47. A organização constitui um marco regulatório multilateral desde então, tá? Dividindo espaço com o tempo, com acordos bilaterais de comércio e acordos regionais de comércio, como o TTIP, TPP, o CECA, o NAFTA, ASEAN, entre outros, tá? Que tiveram por um momento essas negociações avançadas, mas que nesse momento passaram por algum retrocesso por interferência dos Estados Unidos, tá? E em meio a uma tentativa de mudança dessa lógica multilateral de comércio para refrear um pouco esses movimentos multilaterais e restaurar um certo unilateralismo, né? Como a gente vem observando na política Trump. O mecanismo de solução de controvérsias da OMC, ele consolida um sistema rule-oriented, ou seja, baseado em regras, né? E é regulamentado no Dispute Settlement Understanding, que é o entendimento sobre solução de controvérsias. A construção da jurisprudência tem sido uma prática permanente do órgão de solução de controvérsias do OMC, a partir da legitimidade das suas duas instâncias. O painel, que é a primeira instância, é um órgão ad hoc, e o órgão de apelação, que é o órgão permanente. A gente vai falar sobre a crise do órgão de apelação também. Os painéis, eles são incumbidos da análise dos fatos e da argumentação das partes, devendo apurar a conformidade destes às regras dos acordos violados. O órgão de apelação, por sua vez, ele tinha uma esfera de análise limitada a questões de direito, disposta nos relatórios emitidos pelos painéis, tá? E as interpretações legais desenvolvidas pelo painel. Ambas as instâncias detêm prerrogativas de análise e interpretação dos fatos e das regras dos acordos abrangidos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o pós-Nairobi, a Conferência de Nairobi, e os novos temas que passaram a ser discutidos, debatidos e trabalhados pela Organização Mundial do Comércio e pelo órgão de solução de controvérsias. Dentre esses novos temas, merecem destaque o comércio eletrônico, pequenas e médias empresas e novas maneiras de se negociar, tá? Na história recente da OMC, 2 grandes avanços foram possíveis e não reconhecidos pelo público em geral. A conclusão do Acordo de Facilitação de Comércio, AFC, e a expansão do Acordo de Tecnologia da Informação, o ITA. O Acordo de Facilitação de Comércio, ele inclui todos os membros da OMC, tá? Mas ele prevê flexibilidade na maneira de implementação. Os países em desenvolvimento, eles indicam o tempo que precisam para implementar cada um dos dispositivos do acordo, indicam se eles precisam de assistência técnica ou não. Então, há várias facilidades e flexibilidade nesse sentido, para que todos tenham acesso e tenham facilitado a sua implementação, de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Já o Acordo de Tecnologia da Informação, por outro lado, ele propõe obrigações iguais, tá, para todos os membros e obrigações relativamente rígidas. Estamos falando da eliminação de imposto de importação para cerca de 200 produtos. O ITA, ele cobre o comércio global anual de cerca de 1,3 trilhão de dólares, tá? Superior ao comércio automotivo, por exemplo. Apesar de ser rigoroso nas obrigações, ele é flexível na composição. Participam desse acordo apenas os países que desejarem, então também não é fixo e não é um compromisso de single undertaking. Os países têm a prerrogativa de participarem ou não deste acordo, existe essa flexibilidade. Então, o que esses 2 acordos têm em comum? Tá?
Primeiro, esses dois acordos, eles foram possíveis dentro do acordo normativo da OMC, tá? São sucessos negociadores da OMC. Além disso, esses dois acordos são flexíveis, mas cada um à sua maneira, tá? O acordo de facilitação de comércio, ele respeita o ritmo dos países em desenvolvimento na implementação e vale para todos os membros. Já o acordo de tecnologia da informação, ele vale só para alguns membros, tá? Ele traz obrigações rígidas para aqueles que desejarem fazer parte. E muitos estados argumentam que será cada vez mais difícil acordar regras exatamente iguais para uma organização internacional que comporta mais de 160 membros, como o caso da OMC, atualmente. Levando em conta essas experiências, vários estudiosos sugerem que os membros tendem a buscar cada vez mais maneiras de avançar, mesmo que nem todos participem, como no caso do ITA, o Acordo de Tecnologia da Informação, ou mesmo que nem todos assumam exatamente as mesmas obrigações, ao mesmo tempo, como no caso do Acordo de Facilitação de Comércio. Tá? É importante registrar que vários países têm dificuldade com esses modelos mais flexíveis. O Acordo de Facilitação de Comércio, ele foi concluído em 2013 e ele entrou em vigor no início de 2017, quando a OMC recebeu ratificação de 2/3 dos membros. Ele foi o primeiro acordo multilateral da história da organização a ser negociado após a entrada em vigor da OMC. E, sem dúvida, uma grande vitória para o sistema multilateral de comércio, para a OMC e para o então embaixador Roberto Azevedo, que participou ativamente da sua negociação e possibilitou a sua entrada em vigor. Embora muitos apostassem no fracasso, tá, a negociação do acordo ela foi concluída com sucesso. O esforço, a partir de então, se concentrou em trabalhar a implementação do acordo, para que cada membro, cada Estado-parte, pudesse adaptar suas normas internas às normas deste acordo. Há vários estudos sobre os impactos do acordo. As estimativas apontam que a redução de custos relacionados ao comércio, elas são superiores a se houvesse uma redução ou eliminação de todas as tarifas existentes no mundo hoje. Então, o impacto do acordo é maior do que se fossem zeradas todas as tarifas de impostos de importação no mundo todo, para vocês terem uma ideia da relevância desse acordo. Tá? Esse acordo ele vai da obrigação dos países de publicarem medidas que afetam o comércio, a facilitar pagamentos eletrônicos, adotar programas como Janela Única, Operador Econômico Autorizado. Ele prevê a coordenação entre órgãos de fronteiras, entre órgãos aduaneiros e atividades administrativas de um mesmo país. Mas ele também proporciona a colaboração entre órgãos aduaneiros e autoridades administrativas que compartilham a mesma fronteira, tá? De alinhamento de horários, de procedimentos, de práticas, enfim, permitindo essa comunicação. Em 2015, outros 2 acordos, e aqui eu vou falar do ITA também, outros 2 acordos foram possíveis, 2 acordos extremamente relevantes para a OMC. Na área agrícola, com a eliminação dos subsídios à exportação agrícola, e o acordo que eu comentei antes, que envolve um número limitado de países, que eliminou o imposto de importação, né, sobre produtos de tecnologia da informação, o ITA. Esse acordo ele inclui um universo de semicondutores de última geração, tá? Tela, touchscreen, microprocessadores, aparelhos de tomografia computadorizada, uma lista de 200 produtos que tiveram imposto de importação eliminado. Esses são os resultados recentes, tá? Os mais recentes que a OMC entregou e que integram a agenda de temas contemporâneos nos últimos tempos, da agenda multilateral de comércio.
Depois de Bali, da conferência de Bali e de Nairobi, em 2013, em 2015, os países olharam para 2017 como uma nova oportunidade de progresso. Então, ocorreu a Conferência Ministerial de Buenos Aires, e os países passaram a olhar para esses temas, novos temas como apoio doméstico, imposto de exportação e também para a área agrícola, para novos desenvolvimentos, novas iniciativas ligadas ao comércio agrícola. Na área de serviços, a Índia apresentou uma proposta de acordo, tá? Inicialmente um documento conceitual, mas depois um texto detalhado, com preâmbulo e vários dispositivos. Com menos ambição, houve a discussão sobre a regulamentação doméstica, direcionada à concessão de licença, transferência na outorga de licenças e autorização de serviços. Agricultura e serviços fazem parte da agenda de Doha, tá? Mas outros assuntos continuaram sendo discutidos, a despeito do não avanço da rodada. Quais são esses temas que continuaram sendo discutidos? Defesa comercial, por exemplo. A China apresentou uma proposta sobre antidumping e recebeu crítica de alguns membros. Subsídios à pesca é um tema que vem sendo discutido também atualmente e foi um novo tema que também passou a fazer parte das discussões da organização. Em outras áreas, os membros passaram a desenvolver discussões informais, seminários, a desenvolver documentos conceituais, como áreas de pequenas e médias empresas, como financiamento e exportação, facilitação de comércio, facilitação de investimento no sentido de promoção de investimento. Só para vocês terem uma ideia do quão ampla se tornou a vertente de temas discutidos no âmbito da OMC, mesmo com toda a paralisação, enfim, não avanço da rodada Doha, né? Mesmo com essa paralisação, não fechamento da rodada, os temas continuaram a ser discutidos, continuaram a ser negociados e o órgão de solução de controvérsias continuou de uma maneira pujante a decidir, a solucionar disputas e a estabelecer jurisprudência. Então, aqui é interessante mencionar que já nesse momento, e aqui é super importante, já nesse momento não mais se passou a fazer a distinção entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, tá? Passando-se assim a discutir a formação de grupos informais que se constituem para trabalhar, para debater temas de interesse comum. O comércio eletrônico, ele passou a ser objeto de várias propostas formais, tá? Sobre o que a OMC poderia fazer para permitir que o comércio eletrônico fosse um instrumento de inclusão de mais empresas no comércio internacional, para que fosse um vetor de desenvolvimento do comércio. Foram lançados propostas de contratos eletrônicos, assinatura digital, proteção do consumidor, localização e livre fluxo de dados, entre outros temas ligados ao comércio digital. São todos temas da agenda contemporânea de negociações, além dos temas tratados em solução de controvérsias pelo órgão de apelação, como proteção ambiental, subsídios a energias renováveis, evasão tributária, lavagem de dinheiro, proteção de patentes, bem-estar animal, informação ao consumidor, segurança e acuidade de alimentos. Houve um aumento, sem dúvida, de complexidade nos casos levados ao órgão de apelação nos últimos anos, tá? Naturalmente, há muitas incertezas com relação aos rumos do comércio internacional, que afetam as negociações em curso e mesmo os acordos concluídos nos últimos anos. Diante do elevado custo e do elevado grau de dificuldade e complexidade em se acionar o mecanismo de solução de controvérsias do OMC, alguns mecanismos de soluções informais de conflitos ganharam espaço, como o TBT, Comitê TBT, trata regularmente de preocupações comerciais específicas
levantadas pelos membros, e há também um grau de monitoramento sobre o grau de sucesso que essas questões são resolvidas no âmbito da OMC. Tá? Além disso, entrou em vigor o Comitê de SPS, de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, que chegou a adotar uma decisão sobre a utilização de bons ofícios para a solução de divergências relacionadas à SPS. Embora tenham havido 2 consultas nesse sentido, e tais consultas não tenham avançado, há uma preocupação crescente, tá, com as dificuldades relacionadas a como se acionar o sistema, que se tornou muito pesado, principalmente para os países em desenvolvimento, tá, e a buscar por alternativas. Com relação... Um pouquinho de água só. Com relação ao órgão de apelação, o que eu queria falar para vocês é que o que motivou a resistência norte-americana, tá, em dar continuidade ao processo de nomeação dos juízes, dos árbitros do órgão de apelação desde 2017, foi sem dúvida uma desconfiança do governo quanto aos benefícios que a organização vinha lhe proporcionando, tá? Reclamava-se muito desde então que o sistema de solução de controvérsias e, sobretudo, o órgão de apelação extrapolava de suas competências e dos acordos, das regras estabelecidas nos acordos multilaterais de comércio. E, não raro, era tendencioso nas decisões, ou seja, nem sempre os Estados Unidos eram contemplados. Né? Ao contrário, muitos dos países em desenvolvimento recebiam aí relatórios e decisões favoráveis e depois trabalhavam no processo de implementação dessas decisões. Então, conforme explicou recentemente o Roberto Azevedo, o ex-diretor-geral da OMC, o problema do multilateralismo é que ele demanda uma certa consciência coletiva, tá? E para países que têm excedentes de poder, como os Estados Unidos, é difícil ceder soberania para um processo multilateral. Há uma tentação muito forte aqui, muito grande, em se querer resolver, tá, as coisas sozinho, sem ter que passar pelas dores do multilateralismo. Tá? Embora elas sejam dores tão importantes, como, por exemplo, o processo demora para acontecer, ele é mais lento, ele é mais sofrido, ele tem-se que ter mais diplomacia, tá? Negocia-se mais, tem mais conversa. O efeito final, sem dúvida, é muito mais legítimo e mais forte, né? Uma medida que é adotada multilateralmente por toda a comunidade internacional, ela traz, evidentemente, ela contém, né, uma legitimidade muito maior, uma força muito maior do que uma medida unilateral, né, ou adotada por pequenos grupos. Então, por essa razão, por essas razões todas, no entanto, né, ocorre por essas resistências e essa briga entre multilateralismo e unilateralismo, ocorre ainda de nações economicamente mais fortes, como no caso dos Estados Unidos, em dado momento, partirem para ações unilaterais, para imporem seus objetivos, já que na prática do multilateralismo prevalecerá a vontade da maioria, nem sempre a vontade dessas grandes potências. Né? Nesse caso, os demais países passam a responder às atividades unilaterais como um xadrez de vários tabuleiros que são jogados simultaneamente. Então, desde antes do presidente Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, em 2017, a OMC já vinha sofrendo um processo de esvaziamento. Isso é verdade. Tá? Os Estados Unidos, em um movimento crescente, violam as regras do comércio internacional, impõem tarifas unilaterais contra os parceiros comerciais. Além disso, os Estados Unidos bloquearam a nomeação dos juízes, a nomeação dos juízes do órgão de apelação, a segunda instância da organização, conforme nós já comentamos.
Doutora, desculpa só interromper, eu acho que você cobriu seu microfone um pouquinho agora. Deixa eu ver. Ah, agora melhorou. Melhorou? Faz tempo? Isso, né? Não, foi agora há pouco mesmo. Ah, Agora então. mesmo. Bom, não sei se vocês perderam alguma coisa. Eu estava dizendo que os Estados Unidos bloquearam o processo, né, de nomeação dos juízes do órgão de apelação, vem bloqueando desde 2017. E, com isso, o órgão parou de funcionar em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, porque aí os dois últimos juízes, de três, dois juízes se aposentaram, então restou um juiz e dessa maneira não havia como continuar funcionando o órgão de apelação. O fato é que essa crise pela qual a organização passa, ela não é recente, tá? Ela já vem sofrendo desgastes resultantes da não conclusão da rodada Doha. Contudo, o mecanismo de solução de controvérsias, ele permaneceu operante, muito ativo durante todos esses 25 anos de existência da organização, consolidando a jurisprudência do sistema multilateral de comércio, tá? Com um número crescente de membros, mais de 160 membros, passou a ser cada vez mais difícil de se alcançar um consenso, que é o princípio que norteia toda a condução dos trabalhos, ou seja, todas as partes precisam concordar com uma medida, tá? Ou seja, agenda antiga, interesses diversos, número extremamente vasto de Estados-membros, isso tudo foi dificultando o desenrolar e o fechamento da rodada Doha, né? No entanto, muito embora tenha se alcançado um consenso para a criação do acordo de facilitação de comércio e do acordo de compras governamentais. Agora, o que a gente observa é que, com a chegada da Covid, uma série de novas restrições são colocadas, tá, aos movimentos de importação e exportação entre os membros, como o caso do próprio protecionismo de alguns membros que querem formar estoques estratégicos e acabam aí driblando, desrespeitando as regras dos acordos multilaterais de comércio. Tá? Neste ano de 2020, o diretor-geral da OMC, Roberto de Azevedo, anunciou a sua saída da organização, o que se deu no final de agosto último, agora de 2020, e nesse momento, candidaturas a vagas têm sido colocadas, tá, ao longo dos últimos meses, e provavelmente uma mulher, né, vai assumir a vaga como nova diretora-geral da OMC. Os membros da OMC selecionaram como candidatas finais Ngozi Okonjo-Iweala. A minha pronúncia não está exatamente como mas é uma tentativa, da Nigéria, e Yeon Myung-hee, da Coreia do Sul. São as duas candidatas finalistas dessa disputa para a nova vaga de diretora-geral, né? O que ganha, ou seja, o que faz com que seja um imenso ganho, tá? Essa força feminina que pela primeira vez vai assumir uma posição de diretora-geral, uma posição de proeminência numa organização internacional como a OMC, ganha as mulheres, ganha o mundo, ganha o comércio internacional, sem dúvida nenhuma, né? Além de toda uma dinamização da agenda. Ao levar duas mulheres para a rodada final, tá, do processo de seleção, eu comentei já, a OMC provavelmente terá a primeira diretora-geral em 25 anos de organização. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela não se parece nada com a ONU, tá? Com a Organização das Nações Unidas, e nem com a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela pode ser considerada um think tank, tá? Ou seja, uma organização que pensa políticas públicas, avalia políticas públicas e tenta fazer sugestão para os países membros de adoção e avaliação de políticas públicas com base em evidências. Dos 36 membros da OMC,
os 36 membros da OMC, então, eles possuem um PIB elevado, um PIB alto, um nível de desenvolvimento alto, e eles são considerados países desenvolvidos. Os países adotam 239 instrumentos que são exigidos para ocupar uma cadeira deste grupo, tá? E a pergunta de $1 milhão, o Brasil, ele está pronto para fazer parte desse grupo, desse time tão seleto? Bom, tradicionalmente, a OCDE foi chamada de Clube dos Ricos, tá? Com base no seu histórico de surgimento. Além disso, dos 239 instrumentos exigidos, o Brasil não cumpre ainda apenas 10%, tá? Ele está muito próximo de atingir o total das exigências para fazer parte da organização. Ascender ao OCDE, sem dúvida, é um sinal de maior respeito, tá? E reconhecimento pela economia mundial. Mas o aspecto econômico tão somente não basta, tá? Para que o Brasil seja considerado um país desenvolvido. Contudo, ele está em uma posição de ascendência, tá? Então, a partir do momento em que o Brasil ascender à OCDE, ele passa a ser tratado pelos países membros como um igual. O processo de adesão do Brasil remonta a 1996, quando começamos a participar e a nos aproximar mais intensamente da OCDE, e nós estamos concluindo esse processo praticamente 20 anos depois, tá? Nesse sentido, o Brasil vem se preparando para isso há bastante tempo. O Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de extensão, população e em PIB. Portanto, seremos maiores que a maioria dos membros da OCDE, ou seja, de uma maneira bastante otimista. Toda relação internacional ela é fruto de concessões, convenções, negociações que duram mais tempo ou menos tempo. Então, a gente está nesse processo de negociações, de cumprimento das exigências e de adaptação das normas e dos padrões exigidos pela organização para que futuramente, possivelmente, a gente possa ingressar no grupo. E qual é a vantagem do Brasil ao integrar esse grupo? Então, a primeira grande vantagem consiste na possibilidade de votar nas comissões, tá? Ter voto igual a qualquer outro país membro. Isso ajuda a conduzir um pouco os trabalhos da organização. A segunda vantagem é que isso pode nos ajudar a avaliar melhor as políticas públicas brasileiras, tá? E provavelmente pode nos ajudar a implementar melhores políticas no médio e no longo prazo. Porque seremos obrigados a estruturar as nossas estatísticas e a fornecer informações no mesmo padrão que os demais membros da OMC. Então, isso vai permitir nos compararmos a países como México e como Turquia, que já são membros da OMC, tá? E que são países bem semelhantes ao Brasil em se tratando de forma de desenvolvimento, grau de desenvolvimento. Interessante dizer que o fato de ascender à OCDE não trará melhorias automáticas, tá, aos setores industrializados, mas o simples fato do Brasil ser aceito, tá, já é um sinalizador de desenvolvimento e reconhecimento no cenário internacional. Da mesma forma, o fato de as nossas políticas públicas de direcionamento de recursos para um outro nicho estarem sendo fiscalizadas e criticadas por um organismo internacional independente, por si só, pode ser uma grande vantagem, tá? Um dos grandes focos da OCDE é a pesquisa em educação. Então, foi criado o PISA, que é justamente um critério de comparação do nível de educação dos países, e o MEC já trabalha muito próximo da OCDE, inclusive na aplicação deste teste. Assim, a entrada na OMC pode nos ajudar, tá, a levar um pouco mais a sério a educação no Brasil e a implementar políticas baseadas em evidências para aumentar o nível de educação brasileira.
A ascensão de cada país na OCDE se deu de maneira diferente. É interessante notar que, no caso do Brasil, para conseguir um apoio dos Estados Unidos e acelerar esse processo de acessão, o Brasil fez algumas concessões, tá, que não foram exigidas dos demais integrantes, como, por exemplo, abandonar a nossa condição de país em desenvolvimento, que detém tratamento especial diferenciado na OMC. Tá? O Brasil, na condição de país em desenvolvimento, ele é reconhecido pela OMC como titular de direito de ser tratado de maneira diferenciada em relação aos países desenvolvidos membros. Nesse sentido, a tolerância a subsídios governamentais no Brasil e a flexibilização de determinados critérios econômicos desenvolvimentistas. Tá? O Brasil abriu mão dessas prerrogativas. Faz parte do estilo estratégico, né, do atual presidente dos Estados Unidos exigir concessões de outros países à outorga de um benefício. Então, foi uma condição colocada e o Brasil abriu mão desse benefício. Normalmente, no processo de acessão à OCDE, espera-se algo em torno de 2 a 3 anos, tá? Após concluído e adaptado todos os procedimentos e a oferta da acessão para que os membros avaliem, ou seja, avaliem a possibilidade de entrada ou não do país. Se o Brasil souber aproveitar, tá, as oportunidades decorrentes do desentendimento dos Estados Unidos com a China, certamente ele vai sofrer um pouco, mas também ele pode abrir grandes oportunidades, tá? Inclusive para aumentar a pauta de exportações para a China e para aumentar também a pauta de exportação para os Estados Unidos. Ainda que a crise econômica leve a China a comprar mais dos Estados Unidos, tá? Isso não significa que ela vai comprar menos do Brasil. O Brasil é, se não o mais, um dos mais, tá, competitivos em relação a produtos agrícolas. E agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre a guerra comercial Estados Unidos-China. Então, a disputa entre a China e os Estados Unidos vem causando preocupação em todo o mundo, tá? Desde o começo de 1918, quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio de tarifas impostas sobre produtos chineses. Desde então, houve tentativas de acordos, tá? Novas ameaças e negociações de trégua, sem que a situação chegasse a uma solução definitiva. Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, os dois países decidiram suspender novas tarifas, tá, sobre importações. A decisão, que estava alcançando a primeira fase de um acordo comercial, foi uma decisão, né, que alcançou uma primeira fase de negociações com a China. Essas novas rodadas de conversas vieram depois de um momento de piora das tensões entre China e Estados Unidos. E em agosto último, a disputa passou dos anúncios e ameaças de tarifas sobre os produtos importados para o campo cambial, tá? Então, a guerra passou a ser uma guerra cambial entre China e Estados Unidos. Isso porque, em reação a uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos, a China desvalorizou fortemente a sua moeda, o iene, e foi acusada de manipulação comercial, manipulação cambial. Então, o que é, para facilitar a compreensão, o que é uma guerra comercial? O que é essa guerra comercial? Então, com o argumento de que busca proteger os produtores norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, Trump vem anunciando desde 2018 tarifas sobre os produtos importados do país asiático. Tá? O objetivo é dificultar a chegada de produtos chineses aos Estados Unidos, o que estimularia a produção interna. O governo da China, por sua vez, tem reagido a esses anúncios com retaliações,
chegando a impor também tarifas sobre produtos norte-americanos. Quando começou essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? É difícil dizer, tá? É difícil dizer ao certo quando essa disputa iniciou, nos moldes em que se encontra atualmente. Mas algumas datas podem ser consideradas marcantes. Durante a campanha eleitoral, os discursos de Trump já apontavam para uma tendência protecionista, com críticas ao déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. Já como presidente, Trump fez um primeiro anúncio de taxas sobre os produtos chineses em março de 2018. Tá? Desde então, já anunciou outras medidas. A China tem respondido com barreiras comerciais aos produtos norte-americanos e com ameaças de retaliações. Tá? Por que essa guerra comercial é motivo de preocupação? Os Estados Unidos, eles têm a maior economia do mundo, tá? E a China, a segunda maior economia do mundo. Por isso, se os dois países sofrerem consequências negativas nessa disputa, o temor é que outros países de economia global, da economia global como um todo, também possam ser impactados em uma reação em cadeia, prejudicando o crescimento do PIB global. Em seu relatório de julho, o FMI apontou que o crescimento mundial ele segue em um ritmo moderado, tá? Diante da piora das relações entre China e Estados Unidos. A preocupação é que o comércio global seja ameaçado, tá? Pela possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções. As tensões geopolíticas, elas foram citadas no documento, em que o FMI reduziu sua estimativa de crescimento para 3,2% em 2019 e 3,5% em 2020. Então, 0,1 ponto percentual a menos do que no relatório anterior de abril. Com essas incertezas, notícias sobre a guerra comercial costumam influenciar o mercado financeiro. Quando o cenário piora, com novas ameaças e quebras de acordo, por exemplo, a tendência é que investidores busquem alternativas mais seguras para o seu dinheiro. Então, tudo é uma consequência, ou seja, gera consequências econômicas, né, e financeiras, fazendo com que os índices das bolsas em todo o mundo recuem. Diversos órgãos vêm demonstrando preocupação com a guerra comercial. O Federal Reserve, FED, Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, ele diz que segue monitorando com cuidado os impactos da guerra comercial para decidir o rumo das taxas de juro. E aqui, caminhando para o final, eu pergunto para vocês, quais são as perspectivas de solução, tá, desse conflito? A China e os Estados Unidos concordaram sobre a primeira fase de negociações comerciais, tá? Suspendendo a aplicação de novas tarifas sobre importações que já tinham data para entrar em vigor. O vice-ministro de Comércio chinês, Wang Shouwen, diz que os Estados Unidos concordaram em reduzir gradativamente as tarifas adicionais impostas aos produtos chineses. A China, por sua vez, se comprometeu a aumentar a importação de energia, produtos agrícolas e farmacêuticos, além de serviços financeiros dos Estados Unidos. Essas negociações, elas foram feitas há cerca de 2 meses depois que Trump anunciou que os dois países haviam chegado a uma primeira fase de um acordo comercial. A tentativa anterior de negociação havia sido interrompida 2 meses antes, com Trump rompendo a trégua acertada após o encontro do G20 com o presidente da China, Xi Jinping. O rompimento se deu com o anúncio de mais tarifas sobre produtos chineses, tá? Medida que foi retaliada pela China pelos Estados Unidos. Houve ainda a acusação dos Estados Unidos de manipulação cambial, como eu mencionei anteriormente, após o país asiático deixar o ien cair a seu menor nível, tá, em relação ao dólar em quase uma década.
Sem dúvida, trata-se de uma questão geopolítica que vai além de uma disputa meramente econômica. Trata-se de uma das grandes disputas do século XXI. Uma das razões que explicam, tá, essa guerra é, sem dúvida nenhuma, o crescimento rápido da China nas últimas décadas, que reordenou a lógica dos mercados consumidores e da população no mundo todo. Mesmo com os ataques diretos de Trump à China, essa questão não parece apenas uma questão do presidente dos Estados Unidos. Isso porque nos discursos políticos democratas, que são os adversários de Trump, que estão precedendo o período eleitoral, não há promessas sólidas para encerrar essa guerra comercial, ou seja, a tendência é continuar. Existe uma tendência de se manter alguma dureza com relação à China, pois esse discurso elegeu Trump. E 40% dos americanos ainda o aprovam. Tá? Qualquer que seja o candidato eleito nas próximas eleições americanas, provavelmente leve um tempo para que as relações com a China sejam refeitas. Agora, para finalizar, quais os impactos da guerra comercial para o Brasil? É difícil mensurar, tá? Os efeitos que o agravamento da disputa entre a China e os Estados Unidos deve ter para o comércio exterior do Brasil. A China é um dos parceiros comerciais mais importantes para o Brasil, sem dúvida nenhuma. O mercado chinês é o destino número 1 dos nossos principais produtos exportados, como soja, petróleo, o minério de ferro. E os Estados Unidos eram o segundo maior fornecedor de soja da China, antes da guerra comercial. Mas as importações caíram bastante após o governo chinês ter adotado tarifas de 25% sobre as cargas norte-americanas. Então, se a China passar a comprar menos soja dos Estados Unidos, por exemplo, pode haver um aumento da procura por grãos brasileiros. Por outro lado, se a desaceleração da economia chinesa se tornar ainda maior por conta da disputa com os Estados Unidos, sua demanda por petróleo e minério se tornaria menor, o que poderia prejudicar as exportações brasileiras. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação e estou aberta a perguntas e também ao debate. Vou tomar uma água. Você já encerrou colocando fogo aqui pra gente, né? Jogando para vocês. Nossa, muito obrigado pela exposição. Eu anotei diversas coisas aqui, eu não sei nem por onde começar. Pessoal, também se sintam livres para mandar suas perguntas. A gente já vai mandar também a sua visão da lista de presença daqui a pouco para o pessoal que já quiser preencher e tudo mais. Mas muito obrigado pela sua exposição. Eu nem sei por onde começar. Eu gostei muito quando você começou a comentar da OCDE, né, e o que implicaria o Brasil entrar ou não, quais seriam as concessões, e eu queria saber a sua opinião, sabe, sobre se vale a pena, né, essas concessões que eles têm que fazer no longo prazo, já que a curto prazo elas não têm nenhum efeito, né, porque eu não entendi muito bem como é que funciona essa parte da política de educação, como é que se desenvolve na OCDE, e o que realmente acontece com o Brasil quando ele abandona as prerrogativas de desenvolvimento? Quando ele abandona o quê? As prerrogativas de ser um país em desenvolvimento. Tá. Então, olha lá. A minha opinião pessoal, tá? Sem dúvida nenhuma, vale a pena esse esforço para ingressar na OCDE. É claro, como mencionei, que isso não vai de imediato facilitar, enfim, o país vai passar a ser considerado um país de maior desenvolvimento, vai começar a se relacionar e ganhar uma posição de maior respeitabilidade no cenário internacional, tá? Na medida em que ele adere aos instrumentos exigidos pela OMC, incorpora, ou seja, e atualiza a sua regulamentação e os seus padrões mínimos, tá? Exigidos
pela OCDE. Então, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que o país realize reformas internas, estruturantes e de educação que são fundamentais para o desenvolvimento. É lógico que isso não é um processo automático e o Brasil já vem adotando, já vem trabalhando nesse processo há cerca de 20 anos, como eu coloquei, um pouquinho mais de 20 anos, né? 1996, quando começou esse trabalho de adesão aos instrumentos e intenção de participar da OMC, da OCDE, desculpa. Com relação a abrir das condições, da condição do benefício de tratamento especial, né, e favorável, a minha opinião pessoal é que o Brasil, ele se beneficiou muito desse tratamento, mas agora ele já tem uma condição em relação a muitos dos países de menor desenvolvimento relativo e mesmo considerados em desenvolvimento, tá? Ele já tem uma posição superior em termos de desenvolvimento econômico e político, então ele tem condições sim de brigar, ou seja, de correr atrás do prejuízo, dos atrasos e batalhar pela implementação dessas políticas que vai fazer com que ele tenha condições de dialogar com os países desenvolvidos com um maior nível de igualdade, né? Então, a minha opinião pessoal é que ele abre mão, sim, ele sofre um pouco com isso, mas se ele correr atrás do prejuízo, ele tem mais a ganhar do que a perder, de abrir mão dessa concessão. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Antes de eu ler aqui, eu tenho uma pergunta da Pamela. Eu queria saber, assim, ainda sobre isso, se tem alguma coisa envolvendo a questão de requisitos para entrar no CDE. Se como é que é? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Alguma coisa envolvendo a questão ambiental, né? Também que a gente está comentando muito do governo. Eu não sei se a organização tem alguma relação nisso. Se há alguma questão envolvendo o tema ambiental? Isso. A gente sabe que a questão ambiental é uma questão extremamente importante, né? E é uma questão que vem chamando a atenção dos países para o nosso país. Então, sem dúvida, respeito aos padrões e a obediência aos princípios estruturantes aí de proteção ao meio ambiente são condições extremamente importantes tanto para ganhar a confiança dos países, né, quanto propriamente para que o país respeite esses requisitos necessários para aderir à organização, à OCDE. Perfeito, respondeu completamente. Ótimo. Então, tem 3 perguntas aqui. Eu posso ler uma de cada vez, eu posso ler as duas ao mesmo tempo, como você prefere? Fica à vontade, vou te falando. Como eu as duas, acho que dá para ler as duas, né? A primeira é da Pamela. Ela diz: professora, muito obrigada pela sua exposição. Incrível. Gostaria de saber se poderia comentar um pouco sobre suas perspectivas e possíveis impactos que as eleições dos Estados Unidos dará tanto no Brasil como no mundo. A Acho que eu não próxima escutei muito pergunta. bem, ficou um pouquinho. Não escutou? Não ficou muito clara a pergunta, ficou um pouquinho difícil de entender. O som ficou ruim. Se você quiser, dá para ler, tá aqui no chat. Tem como você acessar ou não? Tem sim. Deixa eu ver. Porque eu não sei se está tendo algum problema com o meu som. Tá. Gostaria de saber se poderia comentar um pouco sobre suas perspectivas e possíveis impactos que as eleições dos Estados Unidos se dará tanto ao Brasil como ao mundo. Obrigada novamente. Nossa, é uma questão de $1 milhão, né? É uma questão difícil de colocar. Mas, bom, a gente aguarda, enfim, aguardamos ansiosamente para saber os desdobramentos. A nossa política externa já vem
se alinhando, né, à política de comércio exterior do Trump. Então, a gente, enfim, se houver uma mudança desse direcionamento, com certeza novos setores e interesses serão atendidos, interesses esses como, por exemplo, o multilateralismo, né, outros cenários que estão sendo deixados um pouco de lado, né? Mas o nosso governo vai ter que se realinhar, né? Porque ele vem apostando todas as suas fichas no governo e na postura do Trump. Então, vai ser uma surpresa isso. Vamos aguardar. Eu não preciso nem dizer, né, da minha opinião pessoal. Vou deixar aqui ela guardadinha. A próxima pergunta, eu não sei se tudo bem, acho que talvez seja... Posso ler? Posso ler aqui? Tá. Então, aqui, professora, a OMC deu uma projeção de queda do comércio internacional, agora em 2020, em mais ou menos 9%, e ainda se tem uma perspectiva pessimista para o próximo ano. Você acha que nessa tentativa de recuperar a queda da maioria das economias, países como os da União Europeia vão tender a se distanciar do controle da OMC ou se aproximar por segurança? Nossa, é complicado falar, né? Porque, sem dúvida, a previsão colocada até pelo diretor-geral foi de, se não me engano, até 32% de queda, né? Então, a queda do comércio internacional, ela foi inferior a uma perspectiva, né, máxima de 32%, né, dessa queda. E os países já vêm apresentando um leve sinal de recuperação, né? Embora essa recuperação vai ser lenta, embora eu pessoalmente acredite que os efeitos da pandemia, eles continuem a se estender no ano de 2021, né, em todos os setores comerciais, enfim, comércio internacional, educação, relacionamento entre os países, viagens, enfim, vida de uma maneira geral, né? Então, é muito difícil de falar, Eu acho que não vão acontecer movimentos tão bruscos. Eu acredito que a tendência seja os países se protegerem ao máximo, né? De certa forma, adotarem mecanismos protetivos, porque é uma questão de sobrevivência, né? E agora, acredito que novos temas estão sendo negociados, estão sendo discutidos, como eu comentei com vocês. Houve já uma iniciativa de criação de um organismo arbitral para que sejam julgados, né, em segunda instância, os recursos às decisões dos painéis da OMC. Então, de certa maneira, a organização continua operando, né? Então, eu acredito que, de uma maneira, eu sempre sou otimista, né, e favorável à Organização Mundial do Comércio. Eu acredito que a tendência seja de robustecer os seus trabalhos e eu espero ansiosamente que isso aconteça, principalmente agora com a eleição de uma mulher para diretora-geral. Então, vamos aguardar, mas eu acredito que lentamente os movimentos aconteçam de uma maneira a se reestruturar um pouco mais a tendência multilateral. E eu espero que assim aconteça. Ninguém mandou mais uma pergunta, mas pegando aqui o que eu estava falando sobre a nova diretora-geral, o que significaria dele ou da Coreia do Sul como nova diretora? Oi? Só um minuto. Tá. Do lado de funcionamento. Qual seria a diferença, né, de eleger como diretora da Nigéria ou da Coreia do Sul?
políticas que implementaria? O que significa isso dentro da OMC? Olha, não teria condição de te falar detidamente, assim, quais são as medidas defendidas, né? Mas nós temos duas mulheres que estão dispostas a trabalhar a questão de comércio internacional e de gênero, né, que é uma questão, um tema que vem sendo movimentado, a questão do direito digital, os novos temas todos que eu comentei com vocês aqui fazem parte da agenda dessas duas candidatas, e nós temos de um lado a posição de um país em desenvolvimento e, de outro lado, a posição de um país mais desenvolvido, né? Houve até alguns rumores de que a candidata da Nigéria teria sido escolhida, mas ainda não houve efetivamente uma decisão, tá? Então, acredito que qualquer uma que seja vencedora vai ser favorável, apesar de que, pessoalmente, eu acredito que a candidata da Nigéria tenha uma força, tenha um maior sobrepeso. E também estou torcendo para. Beleza. Tem mais duas perguntas aqui, se você quiser ler, uma da Luciana e outra do Matheus. Tá. Boa tarde, professora. Ótima exposição, obrigada. Eu gostaria de saber se você acha que essa disputa econômica entre Estados Unidos e China fará com que a economia dos dois cresça ainda mais, ou um supere o outro, ou ainda, se eles não entrarem em algum acordo nos próximos anos, algum outro país possa alcançar a posição deles. Bom, são guerras por hegemonia, são guerras por mercados, né? Então, a China, sem dúvida nenhuma, ela conquistou um espaço de predominância no cenário internacional, né? E, de certa maneira, ameaça essa posição que já há bons anos dos Estados Unidos. Então, acredito que tenha condições, sim, de assumir uma liderança, mas os Estados Unidos também não vão permitir. Então, essa briga ainda vão ter muitos capítulos pela frente. Fora isso, há países em desenvolvimento que hoje têm condições já de liderança no cenário internacional, né? Mas em termos econômicos e políticos, por enquanto, acredito que a briga fique entre Estados Unidos e China, tá? E os países em desenvolvimento, como o Brasil, podem, se fizerem a lição de casa direitinho, podem obter muitos benefícios, né, dessa guerra. Mas acredito que ela fique, por enquanto, entre Estados Unidos e China. E a próxima pergunta é do Matheus Gomes de Souza. Professora, primeiramente gostaria de agradecer pela incrível exposição, obrigada. Gostaria de saber, com relação à sua formação profissional, qual ou quais experiências com as organizações internacionais a senhora considera que foram mais importantes, e se poderia dar alguma dica ou conselho para quem está começando e tem interesse em trabalhar com essas organizações. Mais uma vez agradeço. Bom, posso dizer que, sem dúvida nenhuma, para mim, as experiências que foram assim, que na verdade foram as primeiras no exterior, né? A partir disso, novos desdobramentos aconteceram, novas portas se abriram, né? A partir disso, mas uma experiência que eu represento, assim, que eu considero que foi um grande diferencial para mim, em termos pessoais, profissionais, né? De aprendizados, de contatos, foi a oportunidade de participar do programa de formação na Missão do Brasil, no ano de 2011. Esse programa, ele existe, tá? Ele foi iniciado em 95 pela professora Vera Torstensen, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e continuo trabalhando também. Ela ficou 15 anos em Genebra e ela criou esse programa junto com o embaixador Celso Laffer, na época em que ele era embaixador do Brasil na OMC em Genebra, e depois esse programa ele continuou sendo coordenado pelo Itamaraty e pela OAB. Então, acredito que 2 vezes por ano são lançados editais
Então, o conselho que eu dou é para que vocês fiquem atentos a esses editais que são lançados pela OAB, no próprio site da OAB, no próprio site do Itamaraty tem as informações, né? Existe um processo seletivo. Eu não sei exatamente como a prova está sendo feita agora, mas existe um processo de seleção. E, em média, são 4 a 5, se não me engano, candidatos selecionados para participar de cada período. Na minha época, eu fiz o programa de janeiro a abril, foi o inverno, né? E depois, só continuando, a segunda experiência também foi extremamente marcante e que eu praticamente emendei, né? Que foi a experiência como pesquisadora do WTO PhD Research, que foi uma pesquisa quando eu estava fazendo doutorado na UMC, quando eu estava fazendo doutorado, na USP, sobre o sistema de solução de controvérsias do UMC. Então, eu apliquei, é um programa voltado ao último ano de doutorado, em que você encaminha toda a documentação, encaminha a sua tese até então, que você escreveu, né? E você pode ser aceita para esse período, tá? É um programa remunerado, você trabalha como funcionário do OMC, tem um tutor que trabalha na OMC, é direcionado, tá? Escolhido um tutor que trabalha com o seu tema, de maneira com que ele possa te orientar da melhor maneira possível e te encaminhar, né, para que possa conversar, participar de experiências, de reuniões, de eventos que vão facilitar a redação da sua tese. Então, sem dúvida nenhuma, essas foram as principais experiências. Agora, tem outras, tem o pós-doutorado, tem visiting scholar, né? Mas eu acho que as que mais marcaram mesmo e me impulsionaram foram esses 2 primeiros. Ai, é muito bom eu ouvir você falando desse gosto, de verdade. E esses 2 programas, eles existem ainda, viu? Eu não sei como está agora com essa questão da pandemia, porque é um momento de sessão geral, né? Para tudo, para todos. Então, eu não sei se eles estão continuando, se eles paralisaram, provavelmente paralisaram por um período, mas eles continuam existindo, tá? Deve ter sido apenas uma paralisação temporária. Muito legal. Assim, se o pessoal tem mais real, porque eu acho que não. Então, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a gestão, mais uma vez ter sido da nossa convite. Eu amei a sua exposição. É uma das melhores, mais complexas que a gente teve de verdade. E é isso, muito obrigado. Eu espero que a gente possa continuar esse contato, mesmo nós não estivermos mais aqui como região. Vai ser um prazer para mim Amanda falando. Colaborando no que eu puder. E vocês têm meu LinkedIn, vocês têm meu Instagram, meu contato de e-mail. Estou aqui no Brasil agora, provavelmente fique por um bom tempo, não viaje. E estou à disposição para colaborar e participar no que for, que vocês quiserem, no que for necessário, tá bom? Vai ser um prazer comigo. Perfeito, muito obrigada. Ah, e boa viagem também para sua casa agora que você acabou. Obrigada. Agora vou terminar de chegar em Brasília amanhã. Um beijo para vocês. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.